Olá, meus irmãos em Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Amém? E, meus amigos, fazem poucos dias que o governo da Rússia, que é liderado pelo presidente Vladimir Putin, divulgou pela primeira vez publicamente as condições apresentadas à Ucrânia para encerrar a ação militar lá no país deles. E conforme o porta-voz russo Dmitry Peskov, se essas exigências fossem atendidas, os russos iriam interromper imediatamente os ataques à Ucrânia. E as exigências são essas. Primeira, que a Ucrânia cesse a ação militar, ou seja, que ela se renda. Segunda, que a Ucrânia mude a sua constituição para garantir que ela não pudesse então interagir nem com a OTAN, nem com a União Europeia, nem com outro bloco qualquer. Terceira, que a Ucrânia reconheça a Crimeia, que foi invadida pelos russos lá em 2014, como sendo então um território russo definitivo. E quarta, que a Ucrânia reconheça a independência das repúblicas separatistas pró-russas lá da região de Donbass. Bom, meus amigos, nós não sabemos se a Ucrânia irá se render pela pressão e aceitar essas exigências russas ou se ela vai continuar fazendo frente aos avanços militares do seu inimigo. Mas, irmãos, assim como Jesus fazia parábolas com coisas e também com situações corriqueiras para que o povo entendesse as coisas espirituais, hoje nós também podemos fazer comparações com situações e também com coisas do nosso cotidiano para compreendermos melhor os assuntos espirituais. E olhando para essa guerra e também para as exigências feitas pela Rússia para o cessar-fogo, podemos então comparar com o que nós logo passaremos no grande conflito. E lá no e-book do livro Eventos Finais, na página 173, nós encontramos uma situação que diz assim, meus irmãos: não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta não será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Veja, como a Rússia, que é muito superior à Ucrânia em seu poder de fogo, está pressionando aquela pequena nação a se sujeitar às suas exigências para que os ataques então cessem, da mesma forma, o papado, o falso profeta e os governantes mundiais com as suas forças militares se reunirão para pressionarem os guardadores da lei de Deus a se sujeitarem às suas exigências para que não sejam mais perseguidos, nem presos, nem tenham seus bens confiscados, nem sejam mortos por causa da sua fé. Irmãos, essa pressão e insistência para que aceitemos a marca da besta, ela vai vir de todos os lados, inclusive dos nossos próprios familiares. E como está escrito em Apocalipse, lá no capítulo 13, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bom, o poder de engano de Babilônia, infelizmente, é extremamente grande. E aqueles que não se interessam em buscar a verdade como realmente ela é em Cristo, aceitarão e com alegria a marca da besta em suas frontes, ou seja, receberão a mentira como se fosse a verdade, e eles aceitarão a lei do homem em lugar da lei de Deus. Contudo, nem todos vão receber a marca em sua fronte, mas vai haver uma classe que receberá a marca sobre a sua mão direita, ou seja, alguns, mesmo reconhecendo intelectualmente o que é a marca da besta, irão aceitá-la por medo da perseguição e por medo das consequências que virão aos que não aceitarem o domingo como o dia do repouso. E irmãos,
Aqueles que passo a passo têm cedido às exigências do mundo e se sujeitaram aos costumes mundanos, não vão então achar difícil se submeter aos poderes dominantes naquele tempo. Bom, embora a Ucrânia não faça parte da OTAN e nem da União Europeia, e embora esses países aliados não estejam enviando as suas tropas para auxiliarem a Ucrânia, ainda assim, com as suas sanções e também com o envio de armas, a Ucrânia está sim sendo auxiliada por esses países que, na verdade, juntos, eles são mais fortes do que a Rússia. Irmãos, quando nós verdadeiramente tomamos uma decisão por Cristo e também pelo seu reino, não apenas o império do mal recebe sanções da parte do céu para não tocar em nós, mas, como está escrito no livro Mente, Caráter e Personalidade, se necessário for, todo o céu desce até a terra para auxiliar uma única alma que está em perigo. Amigos, certamente nós passaremos por uma situação muito mais difícil do que a Ucrânia está passando. Contudo, ainda que percamos nessa terra todas as nossas posses e os nossos direitos perante os homens, se permanecermos ligados à organização do tratado do sangue de Cristo, então, no momento de maior sufoco, o próprio general dos exércitos celestiais, juntamente com todas as suas tropas, descerá com poder e grande glória a esta terra para batalhar contra as forças inimigas. E a promessa de Deus é que após o milênio, todo o território e posses que nós perdemos serão restituídos, porque está escrito: os justos herdarão a terra. Bom, nós vamos ficando por aqui. E o meu apelo é que os irmãos sejam resolutos em permanecerem ligados a Cristo, para que nenhuma pressão da besta e do falso profeta venha a nos mover da nossa posição. Então, fiquem sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.